No vasto e intrincado desenvolvimento da história humana, há poucos elementos tão impactantes quanto o petróleo. Essa substância viscosa e escura foi responsável por mudanças revolucionárias na maneira como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos globalmente. Desde o primeiro poço perfurado na Pensilvânia, passando pela formação da OPEP, até os dilemas contemporâneos ligados à dependência do petróleo e às mudanças climáticas, o petróleo tem sido uma força inexorável que molda o nosso mundo. Mas como chegamos aqui? Como o petróleo passou de um recurso natural escondido sob a superfície do planeta para se tornar o sangue que alimenta as veias da economia global? E mais importante ainda, como as complexas relações comerciais de petróleo foram formadas e o que elas significam para o nosso futuro. E é isso que veremos no vídeo a seguir. O petróleo tem desempenhado um papel fundamental na história humana há milhares de anos. Na antiguidade, os povos da Mesopotâmia e do Oriente Médio utilizavam o petróleo bruto, que ocorria naturalmente para diversas finalidades, desde medicamentos até materiais de construção e iluminação. Porém, a história moderna do petróleo e seu impacto na economia global tem suas raízes no século XIX, quando começou a ser explorado em larga escala como fonte de energia. O primeiro poço de petróleo comercial do mundo foi perfurado por Edwin Drake, em Tutsville, Pensilvânia, nos Estados Unidos, em 1859. Este evento marca o início da indústria petrolífera moderna. A invenção de Drake de um método para perfurar o solo a fim de atingir depósitos de petróleo mais profundos tornou a produção de petróleo em grande escala economicamente viável. A descoberta e o desenvolvimento subsequente da indústria do petróleo nos Estados Unidos levaram a avanços significativos em tecnologia e infraestrutura. O petróleo era facilmente utilizado para a produção de querosene, que substituiu a gordura animal e o óleo de baleia para iluminação. Com o advento da Revolução Industrial e do motor de combustão interna, a demanda por petróleo só aumentou. No século XX, o petróleo tornou-se um bem estratégico de importância vital para as economias modernas. As nações começaram a reconhecer o valor de controle sobre os suprimentos de petróleo e os meios de produção, levando a uma corrida global para encontrar e desenvolver novos campos de petróleo. O Oriente Médio emergiu como uma região rica em petróleo no início do século XX, com a descoberta do petróleo no Irã em 1908. Este evento marcou o início das relações comerciais de petróleo entre o Oriente Médio e o resto do mundo. À medida que novos campos de petróleo foram descobertos na Arábia Saudita, Iraque, Kuwait e Emirados Árabes Unidos nas décadas seguintes, o Oriente Médio tornou-se o centro comercial mundial de petróleo. O desenvolvimento do petróleo como uma commodity global levou à formação de corporações multinacionais gigantes, conhecidas como Big Oil ou Super Majors. Essas empresas, que incluem ExxonMobil, BP, Chevron, Shell, dominaram a indústria do petróleo durante a maior parte do século XX. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, foi formada em 1960 por 5 países: Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita e Venezuela. A OPEP foi criada como uma resposta à influência das grandes empresas petrolíferas e como uma maneira de os países produtores de petróleo controlarem melhor os preços e a produção. Desde então, as relações de comércio de petróleo têm sido caracterizadas por uma complexa interação de economia, política e conflito. O petróleo desempenhou um papel fundamental em muitos conflitos e crises geopolíticas, como as guerras árabe-israelenses e a crise do petróleo dos anos 70 e a Guerra do Golfo. A dependência do petróleo como principal fonte de energia do mundo tem contribuído para tensões geopolíticas e tem impulsionado esforços para achar fontes alternativas de energia. Na década de 1970, os membros da OPEP, liderados pela Arábia Saudita, decidiram usar seu controle sobre a oferta de petróleo como uma arma política, implementando embargos ao petróleo que levaram a um aumento significativo nos preços. Estes choques do petróleo tiveram enormes repercussões econômicas globais, causando recessões e estimulando esforços para melhorar a eficiência energética e buscar fontes alternativas de energia. Nas últimas décadas, a ascensão de novos players no mercado de petróleo, como a Rússia e a China, tem desafiado a predominância da OPEP e das Big Oil. Ao mesmo tempo, a crescente consciência das mudanças climáticas e da necessidade de uma transição para fontes de energia mais limpas e renováveis tem começado a transformar a indústria do petróleo. Na era moderna, as relações de comércio de petróleo são mediadas por uma rede complexa de atores,
incluindo países produtores de petróleo, empresas multinacionais, nações consumidoras e organizações intergovernamentais. As negociações de preço e produção de petróleo envolvem um delicado equilíbrio entre a oferta e a demanda global, as condições políticas em países produtores de petróleo e as políticas energéticas das nações consumidoras. Os países que são grandes produtores de petróleo, como a Arábia Saudita e a Rússia, chegaram a um acordo para reduzir a produção de petróleo em 2 milhões de barris diários. O objetivo por trás dessas reduções é bem transparente. A OPEC deseja que os preços do petróleo aumentem, colocando assim uma pressão adicional sobre outras potências globais. No dia 5 de outubro de 2022, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEC, e seus aliados, incluindo a Rússia, concordaram em cortar a produção diária de petróleo em 2 milhões de barris. Esta quantidade de petróleo representa aproximadamente 2% da produção global, o que pode ter sérias consequências nas economias de todo o mundo, incluindo a dos Estados Unidos e a do Reino Unido, considerando que ambas as nações já estão lidando com possíveis recessões. Esse aumento abrupto nos preços do petróleo pode potencializar a gravidade de suas crises econômicas. Por isso, como resposta, os Estados Unidos estão movendo a aprovação de uma medida legislativa conhecida como No OPEC Bill, enquanto o governo do Reino Unido está implementando uma estratégia de teto de preços. Em resumo, Rússia, Oriente Médio e Ocidente estão agora imersos numa guerra de petróleo que pode determinar o destino da economia mundial. Isso nos leva a várias perguntas. O que é exatamente a OPEC e por que eles estão reduzindo a produção de petróleo? O que é a No OPEC Bill? O que consiste na estratégia de teto de preços do Reino Unido? E mais importante, como essa guerra do petróleo afetará o mundo no próximo ano? O presidente Biden alertou que a Arábia Saudita enfrentará consequências depois que a OPEC anunciou um corte substancial na produção de petróleo nos últimos meses. Funcionários da Casa Branca expressaram que os preços mais altos do petróleo beneficiariam a Rússia e até mesmo alguns membros da OPEC, ao financiar a guerra na Ucrânia. A situação faz surgir uma questão importante. Líderes como os da Arábia Saudita, da União Europeia e Vladimir Putin não são cidadãos comuns, correto? Eles não podem simplesmente ser demitidos se não obedecerem às ordens judiciais. Assim sendo, qual é a vantagem que os Estados Unidos possuem e qual é a finalidade desse projeto de lei? Vamos considerar um cenário. E se os sauditas começassem a vender petróleo em rublos? Trilhões de dólares em títulos dos Estados Unidos seriam vendidos e todo esse dinheiro seria investido em bancos russos, representando uma mudança completa de poder. É por isso que sempre que os Estados Unidos trazem o projeto no OPEC Bill à discussão, são chantageados pelos sauditas. Isso nos leva a outra pergunta. Se os Estados Unidos não conseguiram aprovar esse projeto de lei nos últimos 20 anos, o que mudou agora? Nessa conjuntura, alguns aspectos são diferentes. Em primeiro lugar, desta vez não são apenas os Estados Unidos buscando reduzir os preços do petróleo, mas também toda a Europa. Além disso, se olharmos para as importações de armas da Arábia Saudita, veremos que a maior parte das armas vem justamente dos Estados Unidos e da Europa. Portanto, se os países europeus se unirem aos Estados Unidos e ameaçarem cessar a venda de armas à Arábia Saudita, essa poderia ser uma ameaça genuína. Além disso, os Estados Unidos já estão se preparando para enfrentar as consequências de um possível choque no mercado de petróleo. Então, o que fica é a pergunta: como essa guerra do petróleo afetará o resto do mundo nos próximos anos? Isso dependerá de uma série de fatores geopolíticos e econômicos em jogo. O que é certo é que as decisões tomadas agora terão um impacto profundo na economia global em 2024 e nos anos seguintes. Nesta ocasião, o bloco conjunto de Estados Unidos e Reino Unido poderia ameaçar parar de fornecer armas à Arábia Saudita, o que, considerando o quão instável está o Oriente Médio, poderia resultar em um desastre para os sauditas. Além disso, a Arábia Saudita tem um exército relativamente pequeno, de apenas 127 mil soldados, de modo que se os Estados Unidos retirassem suas próprias tropas juntamente com os cortes de fornecimento de armas, isso tornaria os sauditas altamente vulneráveis. Agora, além dos Estados Unidos, até mesmo a União Europeia desenvolveu uma estratégia para lidar com o aumento dos preços do petróleo, que está sendo chamada de estratégia de teto de preços. Essa estratégia será aplicada primeiramente ao petróleo russo e, sob condições adversas, poderia se estender até o Oriente Médio. Portanto, a questão que se impõe é: o que é a estratégia de teto de preços e como isso ajudará a Europa a controlar os preços do petróleo? Enquanto o petróleo estiver sendo vendido para a Europa, todos os países europeus poderiam, na verdade, formar um cartel e concordar apenas em comprar petróleo a $60 por barril, nem um centavo a mais.
Mas quando o petróleo russo é vendido para um país como a Índia e os europeus não estão envolvidos nessas negociações, como eles poderiam controlar esses preços? Vamos tentar entender isso com um exemplo. Se navios transportando petróleo russo quisessem evitar sanções ou negociar com a Índia sem chamar atenção, eles poderiam simplesmente fazer uma escala na China e declarar o petróleo como sendo chinês. Como o petróleo é apenas petróleo, era muito difícil para as autoridades verificar, e independentemente das tensões geopolíticas, as empresas de navegação não se importavam com as tensões internacionais desde que lucrassem. Isso é o que levou ao fato de que a China tem sido notícia nos últimos tempos por estar vendendo petróleo russo para a Europa. Nesse contexto, a estratégia de teto de preços visa impor um limite máximo sobre o preço da venda do petróleo. A implementação desta estratégia poderia desencorajar a venda de petróleo acima desse teto, levando a um controle mais efetivo sobre a volatilidade do processo do petróleo e possivelmente um equilíbrio mais estável no mercado de energia. No entanto, essa estratégia não está isenta de desafios. Por exemplo, ela requer a cooperação e coordenação de vários países, muitos dos quais têm interesses conflitantes. Além disso, existe o risco de que a imposição de um teto de preços possa resultar em uma escassez de oferta, especialmente se a produção de petróleo não for capaz de acompanhar a demanda. A Europa também pode enfrentar dificuldades para impor um teto de preços em outros mercados, como a Índia. Uma possível solução para isso poderia ser a criação de mecanismos de rastreamento mais rigorosos para o petróleo, a fim de impedir que o petróleo russo ou de outros países sujeitos à estratégia de teto de preços seja rotulado erroneamente. Em última análise, a guerra do petróleo atual representa um complexo jogo de xadrez geopolítico e econômico. As ações tomadas pelos principais produtores de petróleo, como a Arábia Saudita e a Rússia, juntamente com as respostas de grandes consumidores, como os Estados Unidos e a União Europeia, terão implicações de longo alcance. A interdependência econômica global significa que a crise no setor de petróleo não afetará apenas os países diretamente envolvidos, mas potencialmente todo o sistema econômico global. Portanto, o desenrolar dessa guerra do petróleo merece a atenção do mundo, à medida que as suas consequências começam a se desdobrar nos próximos anos. E se você gosta de assuntos como esse, não deixe de se inscrever aqui no canal Conhecimento Mestre. E nos vemos no próximo vídeo que está aparecendo agora em sua tela.